em Esdras, capítulo 6. Abra sua Bíblia em Esdras, capítulo de número 6. Texto do sermão dessa manhã. Capítulo 6, a partir do versículo 1. Farei a leitura do capítulo inteiro, mas como é uma narrativa, e elas têm uma característica muito peculiar quanto à pregação, eu não farei necessariamente a leitura do texto novamente a cada ponto, pelo menos não totalmente a leitura do texto, mas de maneira mais pontual. A leitura total vai ser agora, para o sermão. Esdras capítulo 6, a partir do versículo 1, assim diz o Senhor Deus. Então, o rei Dario deu ordem, e uma busca se fez nos arquivos reais da Babilônia, onde se guardavam os documentos. Em Aquimetá, na fortaleza que está na província da Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim: o rei Ciro, no seu primeiro ano, baixou o seguinte decreto: com respeito à casa de Deus, em Jerusalém, deve ela edificar-se para ser um lugar em que se ofereçam sacrifícios. Seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma de madeira nova. A despesa se fará da casa do rei. Demais disto, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tirara do templo que estava em Jerusalém, levando-os para a Babilônia, serão devolvidos para o templo que está em Jerusalém, cada utensílio para o seu lugar, serão recolocados na casa de Deus. Agora, pois, Tatenai, governador da além do Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros, os Afarsaquitas, que estáis para além do rio, retirai-vos para longe dali. Não interrompais a obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os seus anciãos reedifiquem a casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreta o que haveis de fazer a estes anciãos dos judeus, para que reedifiquem esta casa de Deus, a saber, que da tesouraria real, isto é, dos tributos da além do rio, se pague pontualmente a despesa a estes homens, para que não se interrompa a obra. Também se lhes dê, dia após dia, sem falta, aquilo de que houverem mister, novilhos, carneiros e cordeiros, para holocausto ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho e azeite, segundo a determinação dos sacerdotes que estão em Jerusalém, para que ofereçam sacrifícios de aroma agradável ao Deus dos céus e orem pela vida do rei e de seus filhos. Também por mim se decreta que todo homem que alterar este decreto, uma viga se arrancará da sua casa, e que seja ele levantado e pendurado nela, e que da sua casa se faça um monturo. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derribe a todos os reis e povos que estenderem a mão para alterar o decreto e para destruir esta casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Eu, Dario, baixei o decreto que se execute com toda a pontualidade. Então, Tatenai, o governador daquém do Eufrates, Setar-Bozenai e os seus companheiros assim o fizeram pontualmente, segundo decretara o rei Dario. Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e a terminaram segundo o mandado do Deus de Israel e segundo o decreto de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Acabou-se esta casa no dia 3º do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dario. Os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados
celebraram com regozijo a dedicação desta casa de Deus. Para a dedicação desta casa de Deus, ofereceram 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos, para a oferta pelo pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. Estabeleceram os sacerdotes nos seus turnos e os levitas nas suas divisões para o serviço de Deus em Jerusalém, segundo está escrito no livro de Moisés. Os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, porque os sacerdotes e os levitas se tinham purificado como se fossem um só homem, e todos estavam limpos. Mataram o cordeiro da Páscoa para todos os que vieram do cativeiro, para os sacerdotes, seus irmãos e para si mesmos. Assim, comeram a Páscoa os filhos de Israel que tinham voltado do exílio, e todos os que, unindo-se a eles, se viam separados da imundícia dos gentios da terra, para buscarem o Senhor, Deus de Israel. Celebraram a festa dos pães asmos por 7 dias, com regozijo, porque o Senhor os tinha alegrado, mudando o coração do rei da Assíria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Amém. Oremos mais uma vez. Santíssimo Deus, nós chegamos à Tua presença mais uma vez, em oração, te pedindo, Senhor, que ilumine as nossas vidas, abra o nosso entendimento. Ó Deus, nós não temos como compreender a Tua palavra, que é espiritual, se nós não tivermos ouvidos espirituais, se não formos, não tivermos nosso entendimento aberto por Ti, se não formos convencidos pelo Teu Santo Espírito. Portanto, Senhor, nos dá a condição de entendermos a Tua palavra claramente nessa manhã, e aplicarmos em nossas vidas. Não queremos também ser apenas ouvintes, meramente ouvintes, mas queremos praticar a Tua palavra, e também não temos nenhuma condição, se não for pela Tua graça, com o auxílio do Teu Santo Espírito. Abençoa a Tua igreja nessa manhã, e faz com que a Tua igreja, assim como lá em Tessalônica, foram abençoados com a consolação que vem da Tua palavra, pelo Teu ministro, fala com o Teu povo nessa manhã pela Tua palavra. Assim nós oramos, ó Deus, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Quando eu era criança, a figura do maestro, sim, do maestro, aquele que rege uma orquestra, ela, para mim, aquela função parecia sem sentido. Eu olhava para aquelas apresentações, pelo menos na televisão, em filmes, e eu achava muito estranho. Era como se não houvesse necessidade daquele homem estar ali, conduzindo aqueles instrumentistas. Eu até cheguei a comentar isso uma vez com meu pai, ainda quando criança, dizendo que não fazia sentido. Parece que ele está só mexendo os braços ali, e eles estão fazendo todo o serviço sozinhos. Não precisa de um maestro. E o meu pai, apesar de não entender tanto de música, explicou, com poucas palavras, no entendimento dele, que era necessário sim haver um maestro. Pois sem um maestro, não teria como ter sintonia, não teria como haver harmonia naquela apresentação. E hoje, mesmo não entendendo tanto de música, ou quase nada, eu posso entender um pouco, pelo menos isso, da necessidade de um maestro para reger uma orquestra. Ele é uma peça fundamental ali. É por causa dele que a harmonia, que a sintonia, que as notas, elas são mantidas de maneira organizada.
Agora, do menor para o maior. Assim como numa orquestra é necessário haver um maestro para regê-la e conduzi-la de tal maneira que ela não saia do tom, muito mais é com relação ao universo criado. Há um maestro, há um ser, um Deus eterno, que conduz harmonicamente, de maneira perfeita, toda a obra da criação. Não há ninguém fora do ritmo, não há ninguém fora do compasso, não há nada que fuja ao controle ou à maestria desse grande e infinito Deus. Ainda que você possa, por algum momento, devido a alguma circunstância, considerar isso, achar que as coisas estão fora do tom, fora da harmonia, nunca, escute isso, nunca as coisas estiveram fora do controle do grande e poderoso, todo-poderoso Maestro do universo. Você pode imaginar situações mais calamitosas, você pode imaginar os pecados mais graves, você pode pensar na situação atual do nosso país e do mundo como um todo. Ainda assim, nada foge ao controle do Deus soberano. E é firmado nessa verdade que a igreja deve confiar no Senhor Deus e se regozijar no triunfo da sua providência. Sim, meus irmãos, é sobre esta verdade principal que o texto de Esdras capítulo 6 trata nessa manhã. A igreja de Cristo, a igreja do Senhor, o povo da aliança, você que é membro do pacto, deve confiar em Yahvé e se regozijar no triunfo da sua providência. E veremos isso em 2 pontos. O primeiro ponto, do versículo 1 ao versículo 12. Nós devemos fazer isso como igreja de Deus, porque Yahvé tem a história em suas mãos. Do versículo 1 ao versículo 12. E do versículo 13 até o final, até o versículo 22, nós devemos confiar como igreja que somos e se regozijar na providência, porque Yahvé tem a igreja em suas mãos. O Senhor Deus tem tanto a história como a sua igreja em suas mãos. Primeiro ponto, Yahvé tem a história em suas mãos. Versículos 1 e 2. Então o rei Dario deu ordem e uma busca se fez nos arquivos reais da Babilônia, onde se guardavam os documentos. Em Aquimetá, na fortaleza que está na província da Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim, até aqui. Qual é o contexto do capítulo 6 de Esdras? Ora, se você está familiarizado não apenas com o capítulo 6, mas com o livro de Esdras como um todo, você sabe que o propósito principal deste livro é tratar da reconstrução do templo do Senhor lá em Jerusalém. Claro que não é o único tema do livro, mas ele é o tema que está no centro, do começo ao fim. A reconstrução do templo. Assim como em Neemias há um foco, há uma atenção especial na reconstrução dos muros de Jerusalém, em Esdras há uma atenção especial na reconstrução do templo. E veja, Deus fazendo de acordo com a sua soberana vontade, a sua infinita sabedoria, separando o seu servo Esdras como líder principal dessa reforma religiosa, assim como separou Neemias, o seu líder principal, quanto ao aspecto civil do magistrado, para a reforma do âmbito civil. É a sabedoria de Deus em ação aqui, a sua perfeita sabedoria sendo aplicada, sendo colocada em prática.
O capítulo 6, de forma mais específica, o que antecede a ele, é necessário que a gente veja para poder você compreender melhor esse início do capítulo 6. No capítulo 5, volte seus olhos, a partir do versículo de número 6, não farei a leitura aqui, mas você pode conferir em casa com mais calma, vou dar o contexto geral. Há aqui uma tentativa por parte de alguns adversários de quererem parar a obra, impedir o progresso daquela obra. E eles tentam fazer isso, tentando embargar a obra do Senhor, e a ideia seria o seguinte: será que essa obra realmente é legal? Será que, legal no sentido jurídico, será que essa obra realmente está autorizada a acontecer? Provocando ali o rei, o imperador Dario, para que ele, se tivesse sido influenciado, impedisse a continuidade da construção do templo. Contudo, pela providência de Deus, aquele homem, aquele rei, como diz o versículo 1, dá ordem para que se buscassem nos arquivos da Babilônia, nos documentos, alguma prova que desse legitimidade àquela obra. E aí, pela providência do Senhor, eles encontram, como descreve o versículo 3 em diante, e encontram o quê? O decreto do rei Ciro. Ele se depara com esse decreto. E quem era Ciro? Muitos de nós somos familiarizados com este nome da Escritura, mas aqueles que não estão tão lembrados, volte seus olhos para Isaías capítulo 45, para refrescar a sua memória acerca de quem foi Ciro. Isaías capítulo 45, a partir do versículo 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas, que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos, e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que se saiba até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Isaías profere aqui essa profecia muito antes do nascimento do rei Ciro. E Deus, por meio do seu profeta, já declara que aquele homem seria o seu ungido. Por favor, não entenda isso como se significasse que Ciro fosse um crente, alguém convertido ao Senhor necessariamente. Mas a ideia aqui é que ele foi ungido pelo Senhor, isto é, separado por Deus para uma obra específica, para cumprir o seu propósito, de maneira específica aqui, de libertar o povo. Aquele mesmo povo, o povo da aliança, que havia sido levado em cativeiro para a Babilônia, e passado ali os seus 70 anos, e ao final disso, Deus levantaria o seu ungido, Ciro, para libertar este povo. A profecia foi dada, e quando você vai para Esdras capítulo 1, só passando os olhos aqui bem brevemente, nós temos o cumprimento disso, ou melhor, o começo desse cumprimento, desse decreto já sendo efetuado, e claro, depois com Dario, dar-se continuidade a essa volta do exílio. Esdras capítulo 1, versículo de número 2, assim diz Ciro, rei da Pérsia,
O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá, que dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele. E suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. E se segue o decreto. É este decreto, meus irmãos, que o capítulo 6 faz a referência. Dario empenha-se em encontrar este documento, que trouxesse essa legitimidade. Não havia nenhum tipo de problema aqui. Não havia nenhum tipo de ilegalidade. O povo estava fazendo aquela obra em consonância com o decreto de Ciro de décadas anteriores. E muito mais do que isso, de acordo com a vontade soberana de Deus. Mas veja, que o Senhor, para demonstrar ainda mais a sua glória, por meio da sua providência, Ele utiliza-se daquela circunstância, onde os inimigos, os adversários, se levantam para embargar a obra, e Deus se utiliza disso, para demonstrar ainda mais o seu controle sobre as circunstâncias. Ele não apenas faz com que a obra continue, mas ele evidencia que a história está em suas mãos. Como é que a gente vê isso aqui? Em primeiro lugar, porque o Senhor Deus, pela sua providência, Ele garante o registro da história. O registro da história. Ele providencialmente garantiu, Ele preservou aquele registro. Isso não quer dizer que Deus não pudesse libertar o povo de outra maneira, que o Senhor não tivesse condições de fazer com que o povo reconstruísse o templo e desse continuidade à sua obra de uma outra forma. Mas o Senhor, por muitas vezes, Ele utiliza-se de meios secundários para cumprir a sua vontade. E é justamente o que está acontecendo aqui. Através da preservação desse registro histórico, Ele faz cumprir a sua vontade. Agora perceba, o Senhor teve a atenção, o cuidado de preservar o decreto daquele rei ímpio. Por quê? Porque isso cumpriria a sua vontade, claro, da reconstrução do povo, do templo, glorificaria o seu nome. Mas veja, se o Senhor Deus faz isso com um decreto de um ímpio, para justamente fazer com que sua vontade seja cumprida, quanto mais o Senhor Deus se empenhou em preservar o registro da sua palavra. Quanto mais. Lamentavelmente, não são poucos os teólogos e pastores que negam a doutrina bíblica da preservação das Escrituras, que dizem que essa é uma doutrina absurda, que não tem como crer nisso, que quando você olha para os debates, quando você olha para os estudiosos, quando você observa os papiros, quando você estuda isso e aquilo outro, você não tem como acreditar nisso, não tem como. Percebe o absurdo? As implicações são muitas. Se Deus não preservou a sua palavra, se Deus não garantiu pela sua providência o registro histórico da sua revelação, qual é a confiança que nós podemos ter nesses livros? Qual é a confiança que nós poderíamos ter em cada uma dessas obras aqui escritas por estes homens? O que mantém firme é o fato de que Deus inspirou cada um desses livros, e só entrou aquilo que Deus quis que entrasse, e o que ficou de fora, ficou porque Deus assim soberanamente decidiu que ficasse de fora, porque Deus garante fielmente, providencialmente, o registro
histórico, se Ele faz isso com o decreto de um ímpio para cumprir sua vontade, quanto mais Ele faz com a sua palavra. Com a sua palavra. Você tinha com a sua confissão de fé aí, a confissão de fé de Westminster, no capítulo 1, veja o que a nossa confissão de fé declara acerca disso, capítulo 1 da confissão de fé, parágrafo 8º, só o início aqui. O Antigo Testamento em hebraico, a língua original do antigo povo de Deus, e o Novo Testamento em grego, a língua mais conhecida entre as nações no tempo em que foi escrito, sendo inspirados imediatamente por Deus e pelo seu singular cuidado e providência, conservados ou preservados, puros em todos os séculos, são por isso autênticos. Deus preservou a sua palavra, meus irmãos. Deus preservou o registro histórico da sua palavra. Cuidado com pregadores, com homens que começam a questionar o texto bíblico, dizendo, João capítulo 8, aquele texto lá da mulher adúltera, não sei não, eu acho que ele foi adicionado. O texto lá de Marcos 16, o finalzinho também, acho que não faz sentido, está ali. Cuidado com isso, rejeite tal ensino. Há provas e mais provas bíblicas de que Deus preservou a sua palavra, pela sua providência, e Ele fez isso com esse decreto aqui, para que quando esse documento fosse encontrado como foi, evidenciasse ali, que Ele tinha usado de Ciro, para contribuir na reconstrução do templo, do seu templo. Nós vemos aqui que Deus, Ele tem a história em suas mãos também, em segundo lugar, pelo fato de que, pela sua providência, Deus dirige o coração dos reis, ou os corações dos reis. Deus faz isso. Veja, que tanto Ciro, quanto Dario, depois narrado, a gente viu aqui na leitura corrida, tanto um quanto o outro, são dois imperadores, são dois reis, que Deus inclina os seus corações, Deus dirige os seus corações, para que eles cumpram a sua vontade. E veja que nenhum deles é crente, nenhum deles teme a Deus, nenhum deles tinha confessado aqui, o Deus único e verdadeiro como seu Senhor, não tinham se rendido. Você pode até querer se enganar por conta da linguagem que eles utilizam, uma linguagem bastante reverente e respeitosa com Deus, no Atos dos Decretos, mas não são crentes que estão tomando essas providências, não são crentes que estão decretando isso, são homens ímpios, mas com seus corações dirigidos pela providência do Deus eterno. Isso não é um fato isolado nas Escrituras Sagradas. Se você se lembrar lá do livro do Êxodo, você vai trazer à sua memória o que Deus fez com o rei do Egito. Foi o que o Senhor Deus fez com o rei do Egito. Deus endureceu o seu coração e providencialmente fez com que Faraó agisse de tal forma que contribuísse para a libertação do seu povo do Egito. Deus fez isso com Faraó, Deus fez isso com Ciro, Deus fez isso com Dario, Deus fez isso, como diz o texto aqui também, no versículo de número 14, com Artaxerxes. Deus fez isso com todos esses reis. E aí você pensa, Deus fez isso, Alex, mas não faz mais. Lê do engano. No Novo Testamento nós também temos demonstrações disso, que o Senhor governa, dirige o coração dos reis, e não apenas no Novo Testamento, em toda a história da igreja, Deus sempre dirigiu os corações dos reis. Você não pode olhar para esse texto aqui e achar que foi algo isolado.
do passado, que não se repete mais. Você tem que rasgar Provérbios capítulo 21, versículo 1, se você crê nisso. Ali, Provérbios 21, versículo 1, diz que assim como ribeiros de águas, na mão do Senhor, é o coração do rei. Ele inclina, para tudo quanto quer, ele o inclina. É isso que Deus faz com o coração dos reis. Deus o inclina para onde Ele quer. Eu quero que você tenha a dimensão disso real. Pense no presidente americano, Joe Biden. Pense em Boris Johnson, primeiro-ministro da Inglaterra. Pense em Jair Bolsonaro. Pense em qualquer governante, qualquer um deles. Todos os seus corações estão na mão do Deus eterno, no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tudo quanto acontece, todo decreto que procede, tudo que eles decidem, tudo que eles pensam, tudo que é decidido, parte da soberania do Deus eterno. Você tem que crer nisso se você é um crente. Se você é alguém que teme a Deus e crê na Bíblia, você tem que crer que Deus continua governando o coração dos reis, sem exceção. Por mais ímpio que seja, por mais endiabrado que esse governante seja, ou por mais esquerdista que ele seja, seja o que for, ele está nas mãos do Deus eterno, e nada que ele faz acontece sem Deus ter decretado, sem cumprir a sua vontade, sem estar de acordo com o seu decreto. Veja o quão minuciosa é essa providência de Deus nessas questões. Veja isso, só citando aqui os versículos rapidamente, sem lê-los, como Deus dirige aqui a obra, dirige aqueles corações. Veja, no versículo número 3, parte B, temos aqui a localização descrita, que é Jerusalém, a finalidade que era a adoração, ou seja, o decreto era para que eles voltassem para a terra prometida, para a terra que o Senhor Deus tinha dito que lá deveria existir o culto, haver o culto solene, no templo de forma específica. A estrutura, no versículo número 3, ainda também, no final do versículo 3, você tem aqui toda a estrutura descrita. Os recursos são narrados no versículo 4, os cofres reais são disponibilizados, e a mobília é readquirida. Aquilo que havia sido levado por Nabucodonosor, ainda no cativeiro babilônico, Deus, por meio de Dario, depois de Ciro e Dario, ele iria fazer com que aquelas coisas, aqueles utensílios do seu templo, voltassem para a terra prometida, para o local de onde eles nunca deveriam ter saído. Veja como Deus é minucioso, é detalhista. Cada uma dessas coisas vai acontecer pela mão de Deus. E no caso, o decreto de Dario, depois você vê que Dario, ele não apenas traz à tona o decreto de Ciro, como também ele promulga um novo decreto. Você tem dois decretos aqui, um sendo rememorado, relembrado, e outro sendo agora promulgado, em consonância com este decreto. E veja, no versículo 6, a retirada absoluta, só citando, a retirada absoluta dos opositores, aqueles Tatenai e Setar-Bozenai, que tinham lá no capítulo 5, se levantado contra a obra, tentando embargar a obra. Deus, por meio desse decreto, do seu servo ali, no sentido, aquele que está sendo usado por ele para cumprir a sua vontade, nesse sentido, ele está tirando os opositores do meio. Ele garante ali a livre reedificação do templo, sob a proteção do rei. Meus irmãos, ele está usando de um ímpio e garantindo proteção para que a obra acontecesse sem nenhum tipo de problema. Versículo 8, o sustento dos trabalhadores. Versículo de número 9, mantimentos para a manutenção do templo. E depois as penalidades para todo aquele que se opuser às suas ordens.
Deus não apenas fez com que aquele povo, o seu povo, desse continuidade à obra, mas Ele garantiu proteção, a ponto de que seriam punidos aqueles que tentassem impedir a reforma, que tentassem impedir a reconstrução do templo, que tentassem impedir a sua adoração sendo restaurada. Quem fizesse isso, Deus puniria por meio de um ímpio. Que providência! Que soberania! Que majestade! Não há limites para o seu domínio. Não há ninguém que possa deter a sua mão. Não há ninguém que possa impedir a sua vontade de ser realizada. Ele diz e acontece. Ele decreta e necessariamente é executado. Diante de verdades como essas, eu pergunto a você em primeiro lugar nessa manhã: não lhe maravilha o fato de que o Senhor governa harmoniosamente cada milésimo de segundo da história? Isso não deixa você maravilhado? Não deixa você de forma estupefato aqui nessa manhã, ouvindo isso mais uma vez? Provavelmente você já deve ter ouvido isso outras vezes, que cada detalhe, e cada minúcia, que cada questão que pode parecer a você irrelevante, não tão importante, está no controle de Deus. Tudo da história está nas suas mãos. Eis a razão, crentes, pela qual não precisamos temer. Se Deus está no controle, e Ele está, não há o que temer. Se Deus está no controle, não adianta, não precisamos nos preocupar com quem vai ganhar as eleições no ano que vem. E por favor, não entenda minha fala de maneira equivocada, achando que eu estou dizendo para você que você não é responsável em quem você vota, por quem você ora, nada disso. Você tem responsabilidade sim, civis a cumprir. Eu estou falando que você tem que ter em mente que por mais que você ore, por mais que você trabalhe por essa nação, por esse país, para melhor acontecer, ainda que você faça tudo isso, em última instância, ocorrerá o que Deus já decretou. E isso já é motivo suficiente para você descansar na sua soberania, na sua providência. Como nós temos visto crentes que estão desesperados, a ideia é mesmo, sem esperança. O que fazer agora? Que as pesquisas apontam que um candidato que nós nem queríamos ver está na frente. Mas são falsas as pesquisas. Mas tem gente acreditando nisso e tem gente se desesperando por conta disso. Mas se ele não ganhar e se ganhar um outro, não interessa. Nesse sentido aqui eu falo. Quanto aos planos de Deus, isso não vai alterar em nada. Pelo contrário, vai continuar cumprindo a sua vontade. Isso também não quer dizer que você não deve lamentar profundamente, se entristecer copiosamente, pelo fato de que, recentemente nós tivemos um pastor de nossa denominação, defendendo a união homossexual, diante de um Senado, diante ali da nação. Para quê? Para ganhar um cargo, para conseguir chegar ao seu lugar tão almejado por ele, seu lugar no STF. É triste isso. É triste, a gente tem que rechaçar esse tipo de coisa mesmo. Condenar. Não, a Bíblia eu utilizo na minha vida, no meu cargo, publicamente, aquela história, né? Separar a fé privada da fé pública. Não, privada eu manifesto a minha fé de forma privada, mas publicamente eu ando conforme, eu danço conforme a música, eu ando conforme a multidão. É triste, irmãos. E não devemos concordar com tal coisa. Por outro lado, crentes se desesperar por causa disso, ficarem completamente aterrorizados, a ponto de perderem de vista o soberano que está no seu trono, governando tudo. É um absurdo isso, é uma contradição com a sua fé, contradição.
cada lágrima, cada dor, sombras e escuridão ganham sentido se compreendidas à luz da seguinte verdade: o Senhor tem cumprido o seu pacto. Quando você olha para circunstâncias difíceis, e eu falo isso na história, que é o nosso ponto aqui principal, mas não só para a história do mundo, para a história do seu país, nosso país, mas também para a sua própria história. Quando você olha para cada lágrima, para cada dor, cada sofrimento que você já passou ou está passando, mas vê isso com a perspectiva das providências de Deus, do controle soberano do Senhor, você deve se lembrar, tudo isso está cumprindo o seu pacto, cumprindo o seu pacto. Thomas Watson, o puritano Thomas Watson disse o seguinte, acerca da providência de Deus. Ele traz uma ilustração. Se você estivesse na oficina de um ferreiro, e visse ali vários tipos de ferramentas, algumas tortas, algumas encurvadas, outras arqueadas, por acaso você iria condenar todas essas coisas pelo simples fato de elas não parecerem belas? Olhando para cada uma daquelas ferramentas, você ia dizer, não presta, não serve, são inúteis, simplesmente porque elas não têm uma boa aparência? Você faria isso? O ferreiro utiliza todas elas para o seu trabalho. Assim é com as manifestações da providência de Deus. A nós parecem bem tortas e estranhas, contudo, todas elas realizam a obra de Deus. Não é assim? Não é assim com a sua vida? Você olha, como é que isso pode ter acontecido comigo? Como isso pode ter acontecido com o meu casamento? Como isso pode ter acontecido com os meus filhos? Como isso pode ter acontecido com a minha igreja, com a minha denominação? Como isso pode estar acontecendo com o meu país? Veja cada uma dessas coisas como as ferramentas do grande ferreiro, que parecem tortas a você, feias, estranhas, mas que Ele está usando cada uma delas para lhe aperfeiçoar, para aperfeiçoar o seu povo, para modelá-lo e fazê-lo cada vez mais conforme a imagem do seu bendito Filho Cristo Jesus, cumprindo o seu pacto, cumprindo o seu pacto. Terceiro lugar, a vinda do Senhor Jesus, a vinda dele, a sua primeira vinda, é a maneira suprema de ilustrar isso, na plenitude dos tempos. Você lembra dessa expressão? Gálatas capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo diz que Jesus veio na plenitude dos tempos, resumidamente, no tempo certo, de acordo com o decreto de Deus, no momento exato da história, porque Deus tem um controle da história, a história está em suas mãos, o seu Filho veio no tempo certo, e não veio para qualquer coisa, meus irmãos, veio para realizar a obra de redenção que nós não tínhamos condições de fazer. Pela providência de Deus, na plenitude dos tempos, Cristo viveu, nasceu, viveu, morreu e ressuscitou em nosso lugar. Além de ter sido assunto aos céus, está à direita de Deus, realizou toda a sua obra pela providência de Deus. Em quarto e último lugar, quanto a esse segundo ponto, veja que Dario, ele tira do caminho potenciais inimigos da igreja, como eu já mencionei aqui, assegurando sua obra, garantindo que no futuro exista um lugar onde crentes se congreguem. Por que isso está acontecendo? Aqueles inimigos sendo retirados do meio, a obra continuaria, o templo seria terminado, e ali o culto poderia acontecer, e o povo mais uma vez congregar. Então Deus está usando aquele homem para tirar os inimigos do meio e fazer com que o seu povo possa ter segurança em congregar, em adorar o seu nome. Isso claramente remete ao ofício de Cristo como rei. Nesse ofício real,
Cristo não somente livra seu povo dos inimigos, mas fornece tudo o que a igreja precisa para funcionar. Não foi assim com a sua ida, a sua ascensão aos céus, e ele ter enviado o Espírito Santo? O Espírito Santo ter vindo para cuidar da igreja, guiar a igreja em toda a verdade. Isso é Cristo no seu ofício real, cuidando da sua igreja, protegendo a sua igreja. Nós vemos isso de formas das mais variadas possíveis. Os sacramentos, por exemplo, o batismo e a ceia do Senhor. Através deles, desses meios de graça maravilhosos, Deus cuida da sua igreja. A disciplina eclesiástica e tantas outras coisas, meus irmãos, como a pregação da palavra de Deus. O Senhor, por meio disso, Ele cuida da igreja contra os seus inimigos, através do ofício real de Cristo. E mais uma coisa ainda sobre isso. Assim como Deus usou Dario e usou Ciro e todos os governantes ímpios, isso aponta também para uma outra verdade. O fato de que todo magistrado, todos devem submissão ao ofício real de Cristo. Não foi à toa que isso aconteceu. Toda essa condução, Deus fazendo isso, governando, dirigindo os corações, aponta também para essa verdade, que eles devem submissão a Cristo. Eles têm que beijar o Filho, eles têm que se render ao seu nome, eles têm que adorar ao Senhor, e eles têm que promulgar decretos que estejam de acordo com a sua vontade. Por isso toda a vida que governadores, presidentes decretam coisas contrárias à vontade de Deus, estão pecando contra o Senhor, não submetendo a sua vontade revelada, ainda que a sua vontade é no sentido decretivo, mas a sua vontade revelada estão desobedecendo-a, porque eles devem submeter a ela, todos eles. Mas veja, o Senhor tem não apenas a história em suas mãos, Ele também tem a sua igreja, a igreja de Cristo, nós, suas ovelhas, em suas mãos. Versículo 13 a 22, versículo 13, e versículo do 13 ao 15. Então, Tatenai, o governador da Aquém do Eufrates, Setar-Bozenai e os seus companheiros, assim o fizeram pontualmente, segundo decretara o rei Dario. Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e terminaram segundo o mandado do Deus de Israel, e segundo o decreto de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Acabou-se esta casa no dia 3º do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dario. Veja, a providência de Deus aqui, que por meio dela ele tem a igreja em suas mãos. Aqui nós temos a providência garantindo a restauração da presença do Senhor no meio do seu povo. A providência de Deus garante a restauração da sua presença no meio do seu povo. Versículo 13 a 15 narra isso. Eles conseguiram completar a construção do templo. E o que era o templo, meus irmãos? Os irmãos, creio que os irmãos aqui da Betel já são muito familiarizados com isso, mas devido ao nosso texto, a gente tem que relembrar, é claro, sempre. O texto pede por isso. O templo, por ordem do próprio Deus, deveria ter sido construído, como foi no tempo de Salomão, para ser o local de culto do povo da antiga aliança, em Jerusalém. Assim, antes, o tabernáculo, que era mudado de local em local, ele era transportado. No caso aqui, o templo deveria ser construído num só local, e ali, em Jerusalém, o Senhor ordenaria a sua bênção. Como nós temos vários salmos que falam sobre isso, que é de Jerusalém, que é do seu Monte Santo, que é do templo, que ele abençoa o seu povo. Logo, o templo era o local da manifestação visível ali, especial, da presença do Todo-Poderoso. Era lá, na antiga aliança, que Deus se fazia presente especialmente. É claro que nenhum templo pode conter o Todo-Poderoso.
Ele mesmo fala isso na sua palavra. Mas a ideia não é de conter, não é isso, mas é que ele se manifestava especialmente, assim como ele continua fazendo no culto solene. Não é que Deus está contido nessas paredes aqui, ele é imenso, ele não cabe aqui, ele é infinito, mas ele se faz presente de forma especial quando o seu povo congregado o adora. Veja, é Deus quem pela sua providência restaura essa presença. Por que a gente tem que frisar isso? Porque nós, meus irmãos, temos a tendência de acharmos que as coisas acontecem pela força de nosso braço, acharmos que é pela nossa luta, pelo nosso empenho, que isso vai acontecer. Mas veja que desde o Éden, sempre foi Deus quem tomou a iniciativa. Deus se relacionava com o homem antes da queda, vinha ter com ele, o homem o adorava, e pós-queda também é Deus, ainda mais, quem toma a iniciativa. E todas as vezes, durante a antiga aliança, quando o povo se afastou do Senhor, quebrou a sua aliança, Deus é quem tomava a iniciativa e restaurava a sua presença especial no meio do povo, restaurava o culto. Sempre foi o Senhor pela sua providência. Isso não significa que nós não temos responsabilidade nisso. Vide a reforma. É claro que a reforma também foi o movimento do eterno, foi Deus indo e trazendo o seu povo luz. Mas nós temos responsabilidade sim. Os reformadores, eles trabalharam nisso, se empenharam nisso, estudaram, se dedicaram na reforma. Mas não perca de vista essa verdade. Deus, pela sua providência, é quem restaura a sua presença. E quando você tem isso em mente, além de não pecar contra o Senhor, achando que as coisas acontecem pelo seu braço, você também descansa nele. Segundo lugar, veja qual foi a atitude do povo, qual foi a reação do povo quando a presença do Senhor, por meio ali do templo, da manifestação visível do Senhor, da sua glória, qual foi a reação do povo depois disso? Versículo 16, os filhos de Israel, sacerdotes, os levitas, o restante dos exilados, celebraram com regozijo a dedicação desta casa de Deus. Quando Deus restaura a sua presença pela sua providência no meio do seu povo, a reação primeira do povo é de alegria, é de se regozijar com a presença restaurada do Senhor. Aqui não é um ato isolado também. Isso aconteceu quando Esdras abriu o livro da lei e expôs a congregação. O povo também celebrou, se alegrou, choravam. Era uma grande comoção. Por quê? Deus presente de forma especial no meio do seu povo. Não pelas mesmas razões, na verdade por razões pecaminosas. As igrejas foram fechadas do ano passado e ainda no começo desse ano. E o culto solene foi cancelado. Ou seja, a presença especial do Senhor no meio do seu povo não estava acontecendo em muitos lugares. E depois que nós tivemos isso restaurado, por misericórdia e graça do Senhor, qual é a atitude que você espera dos crentes? Corramos. Vamos celebrar. O culto voltou. A pregação da palavra está mais uma vez no púlpito da casa do Senhor. Claro que não casa no sentido da antiga aliança, mas no sentido de casa de oração, onde nós nos reunimos, congregamos para buscar a face do Senhor. Os sacramentos voltarão a ser administrados. Os salmos voltarão a ser cantados. Vamos nos alegrar. Vamos festejar. É motivo de grande alegria. E sim, louvado seja Deus, porque muitos assim agiram, mas ainda há gente em nossos dias, que está perdido por aí, que foi e se perdeu no caminho, não sabe mais voltar,
não sabe mais o caminho de volta para buscar a presença do Senhor especial. O culto está acontecendo há muito tempo, mas estão muito bem confortáveis em suas casas, vendo pelo YouTube, pela internet. Eu não estou falando de pessoas que estão doentes, eu estou falando de pessoas que estão impossibilitadas de virem e adorar o Senhor comunitariamente, congregacionalmente, com todos nós. Estou falando daqueles que são negligentes, daqueles que estão em desobediência franca e clara diante de Deus. Escute, o Senhor Deus fala pela sua palavra, a sua atitude deveria ser de se regozijar diante da restauração da presença do Senhor Deus no meio do seu povo, de forma especial pela sua providência. Você está em pecado se você não tem feito isso. Se outras coisas são mais importantes para você, como passar no concurso público, como estar estudando para a prova da faculdade, trabalhando, seja lá o que for, qual seja a sua desculpa, se você não tem vindo cultuar a Deus depois da sua restauração, você está em pecado contra o Senhor. Você deveria se alegrar com isso. Ficou muito fácil, né? Eu vou esse domingo, o outro eu não vou. Eu vou 2, eu falto 2, enfim, eu faço ali um esquema no mês e vejo ali, até porque é tão mais confortável. Eu abro o YouTube na minha casa, eu pego uma pipoca, talvez alguns até façam isso, e eu vou assistir como se fosse um filme aqui. Posso pausar se eu quiser. Se eu não gostar da mensagem, eu posso alterar, inclusive. Deixa eu procurar aqui outro pregador melhor. Posso fazer isso. Eu tenho toda a liberdade do mundo para fazer isso. Se regozijar deveria ser sua atitude. Se alegrar pela restauração da presença do Senhor especial no meio do seu povo. Terceiro lugar, a atitude do povo é também de arrependimento. Versículo 17. Para a dedicação desta casa de Deus, ofereceram 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos, para a oferta pelo pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. Ou seja, como nós sabemos, na antiga aliança, o centro do culto ali acontecia no oferecimento dos sacrifícios, era a ordem de Deus. Não que aqueles sacrifícios em si mesmos pudessem expiar os pecados, mas eles apontavam para aquele único que poderia expiar os pecados, o nosso mediador. Mas veja que a atitude do povo, eles estão preocupados em confessar os seus pecados, estão confessando aqui seus pecados diante do Senhor, demonstrando arrependimento, e se achegando à presença de Deus, especial, por meio do mediador, através do mediador. É assim que tem que ser. Desde a queda de Adão. Chegar para cultuar a Deus, por maior alegria que você tenha no seu coração, por maior sinceridade que você esboce, chegar para cultuar ao Senhor Deus, sem ser através do mediador, é loucura. É loucura. É pedir o juízo de Deus sobre si. É atentar contra a santidade do Altíssimo. Por isso, meus irmãos, que depois da restauração do Senhor Deus, a sua presença especial, pela sua providência, e a grande alegria manifesta em relação a isso, tem que haver confissão de pecados também, contrição e fé unicamente no mediador, para que este culto possa ser aceitável diante de Deus, para que ele receba a adoração. Em quarto lugar, o culto é de acordo com o ordenado, com o prescrito. Versículo 18. Estabeleceram os sacerdotes nos seus turnos e os levitas nas suas divisões para o serviço de Deus em Jerusalém, segundo está escrito no livro de Moisés. Como essa máxima que se repete na Escritura Sagrada. Se você lê a palavra de Deus frequentemente, especialmente no Antigo Testamento, você já se deparou com ela várias vezes. O Pentateuco está cheio delas, cheio dela, de que sempre deveria ser feito segundo o prescrito, deveria ser feito de acordo com o livro de Moisés, ou seja, com o Pentateuco, com a revelação de Deus.
Eles não poderiam apresentar uma adoração ao Senhor que não fosse de acordo com a sua vontade revelada. O culto que é restaurado e que deve ser recebido com grande alegria e contrição de pecados é o culto bíblico, é o culto ordenado. Tem muito lugar que o culto voltou, mas era melhor continuar fechado, bem melhor continuar fechado. Como diz o Senhor Deus, por meio do seu profeta Malaquias: antes fechassem tudo, apaga as luzes, e não continua mais aberto. Ou você acha que essas falsas igrejas, abertas, com seus falsos cultos, estão glorificando a Deus, e é a providência de Deus, restaurando a sua presença especial no meio do seu povo, nesses contextos? É claro que não. Não que isso fuja a providência de Deus, é claro que não foge, porque tudo está de acordo com sua providência, mas eu digo quanto a esse aspecto de restauração da sua presença especial no meio do seu povo, não é, meus irmãos, é juízo do Senhor, é juízo do Senhor. Esses lugares que reabriram, que tem cultos falsos, e eu não estou nem falando de um elemento ou outro, que já é um problema sério de quebra do princípio regulador do culto, estou falando de cultos, na sua essência, completamente falsos, deveriam ser destruídos, desolados. O culto restaurado é o culto bíblico, e veja que isso é manifesto dos versículos 19 ao versículo 22, qual é a celebração que é feita aqui? O sacramento, o segundo sacramento da antiga aliança. A Páscoa do Senhor é celebrada. E eu não tenho tempo para entrar em detalhes aqui quanto a isso, e nem é o momento. Se porventura o Senhor nos der a oportunidade um dia, aprofundaremos essa questão. Mas só mencionando algo que eu até já fiz outra vez aqui, por favor, não considere que a Páscoa ela é uma festa, uma celebração que ela tem continuidade na nova aliança, como ela era na antiga aliança, ou seja, uma Páscoa cristã. Isso é um grave erro, meus irmãos. A Páscoa foi instituída pelo Senhor em Êxodo capítulo 12, foi Deus que instituiu a Páscoa, ali como a redenção do povo do Egito, e essa festa foi celebrada até a semana em que Jesus foi entregue para a morte. E na noite em que ele foi traído, ele mesmo, o Deus encarnado, ele substituiu o sacramento. Ele celebrou a última Páscoa e deu início à nova Páscoa, na nova aliança, que é a ceia do Senhor. Se você celebra a Páscoa, essa Páscoa aqui, para começar, se você for celebrar a Páscoa biblicamente, você vai ter que sacrificar um animal. Você vai fazer isso? Você é um papista, por acaso, que está querendo oferecer sacrifícios a Deus, vai pisar em cima do sacrifício de Cristo suficiente? Claro que não. Você não vai sacrificar um animal, um cordeiro. Então você não vai fazer a Páscoa bíblica, para começar. A Páscoa bíblica é essa. Não, vou fazer a Páscoa cristã, que é ela com um ornamento, com um verniz cristão, uma pintura cristã. E aí enfeita a igreja, tem o culto, das 7, 10, 8 mil palavras, e ali celebra a Páscoa cristã. Isso é blasfêmia contra o Senhor. Por quê? Porque Ele mesmo já substituiu o sacramento. Para ser consistente, você tem que restaurar a Páscoa e todas as festas da antiga aliança. Interessante como eles são seletivos, né? São muito seletivos. A Páscoa sim, a circuncisão não, né? Sacramento também. A Páscoa sim, as demais festas não. Por quê? Por quê? É a alma católica que não sai de dentro de muitos protestantes. O Senhor nos deu um sacramento que é suficiente na nova aliança. Como a Páscoa era na antiga, a ceia é na nova aliança, suficiente. E perceba que normalmente aqueles que defendem esse tipo de coisa, a Páscoa cristã ou coisas semelhantes, são aqueles que cultivam em suas igrejas aquilo que é chamado de, tradução livre aqui, alta liturgia. Alta liturgia. Muito bem ornamentados, sempre com as suas vestes clericais, igrejas bem paramentadas, bem enfeitadas,
parecem mais anglicanos, parecem mais luteranos, deveriam voltar logo para Roma e não permanecerem na igreja presbiteriana. É o que deveriam fazer. A Páscoa aqui foi celebrada porque era ordenada na antiga aliança. E aqui ela simboliza, aponta para a redenção de Cristo. Eles estão aqui, em última instância, celebrando o ápice. Deus, por meio do mediador, através do mediador, perdoou os nossos pecados. Por isso eu glorifico a Deus. Por isso eu exalto a sua providência bendita, porque esse é o ápice da sua providência. Nós vemos a providência na obra da criação, na condução da criação, no sustento da criação, mas principalmente na obra da redenção. Ele providenciou o sacrifício, Ele providenciou o Cordeiro bendito, para morrer no seu e no meu lugar. Motivo maior para glorificar ao Senhor Deus não há. Olhe, nós temos a ceia do Senhor para fazermos isso também. Deus nos deixou em falta. Não faremos isso hoje pelas circunstâncias, pela providência de Deus. Mas no próximo domingo, com a graça do Senhor e pela sua providência, o seu ministro ordenado, voltando a este lugar, ministrará a ceia do Senhor. E nós, todos nós, provaremos mais uma vez do pão, do corpo e do cálice, do sangue do Cordeiro. Sem precisarmos de ornamentos extras, de outras festas, de restauração de festas judaicas, mas suficientemente naquilo que Cristo nos legou. Escute, o templo está obsoleto diante do Emanuel, o Deus conosco. O evangelho consiste em Deus ter livrado você do cativeiro do pecado. O seu êxodo se deu na cruz. Concluímos lembrando, o controle da história não se perdeu no Éden, ou no dilúvio, não se perdeu no infanticídio infligido aos bebês hebreus pelos egípcios. O controle da história não se perdeu nem mesmo no cativeiro egípcio ou babilônico. O controle da história não se perdeu na cruz, mas evidencia-se nela. Como eu disse, o ápice da demonstração da providência de Deus. Nada pode parar o nosso Deus e o seu soberano decreto. Eis a razão pela qual você deve confiar em Yahvé, tendo a certeza de que o seu triunfo durará para sempre. Para sempre. Nós servimos a um Deus que de maneira nenhuma, eu sei que em alguns lugares é como chavão, a gente ouve isso, mas deixa eu lhe dizer, isso é bíblico. Se usam como chavão, aí é outra história. Nós servimos a um Deus que Ele não perde nenhuma das suas guerras. Não perde. Não perde. Tudo está no seu controle. A história, a igreja, a vida de cada um de vocês aqui e a minha também. Por isso, confie em Yahvé. Confie no Senhor Deus. E regozije-se com o triunfo da sua providência. Já triunfou. Perca de vista a perspectiva pessimista de fim dos tempos e abrace de uma vez por todas a otimista, a bíblica. O avanço do reino está acontecendo. O triunfo ocorrerá. Deus será glorificado no final. E todos nós veremos como a sua providência guiou todas as coisas para que esse triunfo ocorresse. Mas desde já, regozije-se nisso e confie em Deus. Que Deus os abençoe, meus irmãos.